Matheus. Bom dia, Matheus. Cegai-os aos bons. E Delberto. Bom dia, Delberto. Meus parabéns aí, vovô. Deus te abençoe. É o quarto neto, né? Quarto neto. Não. É o sexto neto. 6? O Dolei tem gêmeos? Quantos netos, Beto? É 6. 2 do Raoni, 2 do Johanilson e 2 do Dolei. Tânia. Roberto, bom dia. Tânia, vovó. Claudete Bittencourt. Claudete Bittencourt, seja bem-vinda. Bom dia. Eduardo. Bom dia, Eduardo. São 6, Beto falou. 6 netos. Júnior Silva. Júnior Silva. Júnior tem várias nutrição na música aí, ó. Mãe. Ele. Tô voltando pra cá um pouco. Calma, vai. Vai. Tá bom. Tá bom. Eduardo, bom dia. Vai logo. O Júnior Silva deu a paz do Senhor. Paz do Senhor, Júnior. Deus nos abençoe. Sou Carmelito, dando um bom dia pro senhor. Bom dia, Carmelito. Bem-vindo, seu Carmelito. Dona Marina. Midian. Midian. Bom dia, Midian. A bela Midian. A bela de Beto. A dona Edna. Dona Edna. Bom dia, Dona Edna. Osvaldo. Vamos aí. Jaque. 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 Pessoal, vamos comentar, hein? Compartilhar. Compartilhar, né? É compartilhar. A dona Claudete deu bom dia. Bom dia, Dona Claudete.
Compartilhando aí, ó. Uma maneira de evangelizar. Dona Terezinha. Dona Terezinha. Terezinha Vaz. Bom dia, Terezinha. Aí, pessoal, já começamos aí no sábado, hein? Ontem teve culto. 19h30 da noite. A igreja, ó, 16 pessoas. Só pode ir. Paloma Ribeiro. Paloma Ribeiro, bem-vinda. Dona Terezinha deu bom dia, mídia. Bom dia a todos. Já que já compartilhou. Compartilhando. André Renault. Andréia Renault. Peterson Renault. Samuel Renault. O Cleison. Cleison. Preparado, Cleison? Na fila, hein? Pregadores da noite. Tatiana Freire. Tatiana Freire. Bom dia, Tatiana. Gilberto. Fala, Gilberto Schweitzer. Fátima. Fátima. A Fátima Via. Fátima e Bianca. Pedro Bezerra. Pedro Bezerra. Bem-vindo, Pedro. Deus te abençoe a todos nós, né? Dona Kátia. Kátia. Bom dia, Kátia. Xande. Fala, Xande. Também na fila, Xande. Xande é o- Pregador, Xande. Xande é o próximo. Xande é o próximo. As perguntas sobre Apocalipse eu vou fazer semana que vem. Apocalipse. Sobre Ezequiel lá das 4 rodas. Gilson Lucas. Gilson Lucas. Bem-vindo, Gilson. Deus abençoe. Ademir Serafim. Ademir Serafim. Ademir Serafim. Bem-vindo. Deus lhe abençoe.
esqueci de pegar o texto. O microfone. Tayane Bueno, Tayane Bueno, Dona Ilma, Thaís, Dona Ilma, Thaís Gessé, Dona Ilma, Getúlio. qual é o título? Convertidos ou convencidos? Texto. O texto é Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Lucas 6. 46 a 49. Pede para os irmãos uma paciência que vai dar uma mexidinha aqui. Meus irmãos, nós vamos falando aqui um somzinho, tá? Quando não olha para a tela agora, vai ficar tonto. Mais vai fazer isso. Noemi Dankenbrock. Bom dia, Noemi. Michele Freire. Michele Freire. Estamos aí, hein, Michele? Isso aqui é só um transtornozinho que já tá indo, tá? Foi só para melhorar o som. Isso. Bom, meus irmãos, nós vamos dar início à escola dominical deste domingo abençoado pelo nosso Deus. E nós vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós, na tua santa presença nesse instante, como família, como teu povo, como nação que pertence a ti, como tua igreja, nós estamos aqui, ó Pai, para aprender a respeito da tua palavra. Por isso nós clamamos sabedoria vinda de ti, para que possamos, ó Deus, ser influenciados por ela e colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que ela sirva para nós, ó Deus, de exortação, sirva para nós, ó Deus, de edificação pessoal e que possamos juntos, ó Deus, nesta caminhada, nos aproximar cada vez mais da tua santa palavra e da verdade que nela contém. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendê-la e esteja conosco nesse dia separado para a honra e glória do teu santo nome. Perdoa o nosso pecado e a nossa falha, é o que nós te pedimos em Cristo Jesus, e é em Cristo Jesus que nós estamos diante de ti nesse instante. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar convertidos ou convencidos, né? Baseado no texto de Lucas, capítulo 6, lá, versículo 46 ao 49, um texto conhecido da igreja, como deve ser toda a Bíblia. Os dois fundamentos é convertidos ou convencidos. O Senhor Jesus diz assim: por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que o ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Meus irmãos,
Nós podemos, e muitas pessoas vivem dessa forma, ter um padrão de vida onde nós mesmo nos convencemos que somos crentes. Existe aqueles que são convertidos e existe aqueles que são convencidos. Jesus faz uma advertência aqui no versículo 46, bastante interessante para nossas vidas, e que nós devemos de prestar muita atenção no exercício prático do dia a dia, porque nós podemos estar convencidos de uma série de coisas relacionadas à vida cristã. Nós podemos estar convencidos que estamos indo muito bem, que somos crentes, que somos fervorosos, podemos estar querendo, às vezes, nos convencer que aquilo que estamos fazendo agrada a Deus, mas só que na realidade nós só estamos convencidos, não é? E tem muita gente, meus irmãos, vai partindo daqui convencido que está salvo e infelizmente não está. Por isso que a Bíblia vem nos exortar a prestar muita atenção na forma de vida que nós assumimos e comparar as Sagradas Escrituras. Jesus diz aqui assim: todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, ele vai saber fazer a diferença. E sabe quando que ele vai saber fazer a diferença? Nos grandes momentos de tempestade, de dificuldade que a sua vida começa a passar. E a partir desse momento, então, você vai observar que existe uma grande diferença entre aquele que está convencido e aquele que está convertido. E é exatamente sobre isso que nós vamos comentar hoje, tá? Os convencidos normalmente revelam a ideia de superficialidade. Uma pessoa que é superficial, ela não assume compromisso, ela não aceita nada na igreja, não evangeliza, né? A superficialidade revela a falta de preocupação com a profundidade, viu? Com a segurança, com a vida espiritual. Muita gente vivendo aí, meus irmãos, despreocupado com a segurança, com a vida espiritual, com profundidade de conhecimento. O crente só tem duas vidas, meus irmãos, para viver nesse mundo. Ele vem para essa terra aqui para fazer uma coisa muito simples: viver o dia a dia e se aprofundar nas Sagradas Escrituras. Porque quando nós partimos daqui, nós estamos indo para o céu, já devendo levar um conhecimento do céu. Alguma coisa nós temos que levar do céu, não é? Principalmente as coisas pertencentes ao reino de Deus. E daí é que nós vamos realmente estar nos aprofundando dia após dia. Lamentavelmente é possível percebermos que muitos crentes vivendo de modo superficial, convencidos de que estão indo para o céu. Vejamos algumas áreas em que essa atitude pode ser percebida. Existem algumas áreas da nossa vida que, se nós formos um bom crítico, nós vamos observar. Todos nós, quando fomos fazer a nossa profissão de fé, nós perguntam para nós assim: você tem certeza que Cristo entrou na sua vida e que você está indo para o céu? A pessoa responde sim, porque virou praticamente uma resposta mecânica, né? Às vezes eu ainda era muito jovem, ficava vendo o pessoal que estava fazendo fizeram profissão antes de mim. Aí eu perguntei assim: qual foi as perguntas que eles fizeram, hein? Diz para mim aí. Eles perguntaram se você tinha certeza da salvação. Perguntaram. Então pronto, aquela dali eu já sabia que eu tinha que responder sim. Só que responder para o conselho, responder para o pastor, responder na catecúmeno, responder em todos os lugares que nós temos certeza, nós podemos estar convencidos que estamos, porque nós queremos aquilo ali, ué. Não é? Às vezes o pai e a mãe apertou para fazermos a profissão de fé, aí o Senhor Jesus, e passa a vida vivendo e chamando: por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Bom, entre a teoria e a prática vem a confirmação daquilo que nós somos. Só consegue colocar em prática o evangelho real aquele que for salvo. E nós vamos descobrir alguma coisa aqui sobre uma vida cristã superficial, sobre as atitudes, sobre a prática, sobre questões que nós temos que refletir bastante, meus irmãos, para não estar enganando a nós mesmos, mas pelo contrário. E às vezes é bom nós ouvirmos certas coisas da palavra de Deus para nos aprofundar mais, para buscar com mais profundidade a vida cristã, ser autocrítico
olharmos para nós e encontrar em nosso coração a verdadeira prática do Evangelho, ao ponto de dizermos o que Paulo disse: já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A primeira característica de uma pessoa que está convencida e às vezes acha que está tudo certo é na oração. Começa pela prática da oração. O irmão que está me ouvindo, nós temos a prática da oração. É interessante porque Jesus tinha. Isso, Jesus, você vai lendo os textos aí do Novo Testamento, viu? Você vai notando que Jesus Cristo saía para orar, ficar a sós com o Pai. Ele tinha uma prática de oração constante na vida dele. Aquilo era normal para Jesus. E o que nós temos? Será que nós estamos exercitando essa mesma prática de oração? Ou será que nós estamos apenas vivendo a vida cristã como se não precisasse orar? Não é? E quando você ora, você realmente vai orar com a intenção sincera e com o desejo de resposta de Deus? Ou vai orar por orar? Tem pessoas, como eu disse para os irmãos, viram mecânicos, né? Às vezes isso é muito comum acontecer com quem é criado na igreja, né? Ele vai, ele vem, ele faz as coisas no automático, né? A palavra de Deus vai nos ensinar que entre uma oração de uma pessoa que vai lá em busca de respostas, tá? E vai profundamente dedicada a buscar mais respostas, então ela vai em busca daquilo que é real para a vida espiritual dela. Ela não vai lá orar por orar, né? Faz a oração do Pai Nosso sem pensar nas palavras, né? É muito ruim isso aí. É a mesma coisa que conversar com uma pessoa pensando em outro assunto, está balbuciando palavras ali que não levam a uma realidade espiritual. Primeira coisa é essa: não espera uma resposta convincente. Tem pessoas, meus irmãos, que oram e não esperam uma resposta que venha convencer. Ela não tem certeza se Deus está ouvindo ou não a oração dela, né? E a palavra de Deus é clara sobre respostas de Deus. Deus pode responder sim, não, espera, né? E quando é que eu aprendi a ouvir o silêncio de Deus? O que eu aprendo com o silêncio de Deus? O que eu aprendo com o não de Deus? Isso, meus irmãos, são buscas sinceras de coração. Isso são buscas de intimidade com Deus. O Senhor Deus pode falar para mim não, pode falar para mim espera, pode falar para mim assim: vou ficar quieto, você vai ter que amadurecer primeiro antes de receber o que eu tenho para te dar. Mas o nosso relacionamento ele não é atingido por isso. Não é afetado por isso. Porque além de amigo, tá? Além de tudo isso, o Senhor Deus deu o seu Filho para nos salvar. Então nós caminhamos junto. E as nossas orações, ela busca esse estágio de profundidade, de maturidade na oração, tá? E uma segunda coisa que nós temos que aprender, meus irmãos, é que não quer aquilo que necessita. Muitas das vezes nós estamos orando a Deus procurando não aquilo que nós necessitamos, mas procurando aquilo que agrada, não é? Ah, se Deus podia me responder dessa forma para eu ficar feliz. Mas você vai ser feliz se Deus disser não? Ou Deus não vai ouvir você naquilo que te agrada? Nós temos que tomar cuidado. Nós temos uma tendência de fazer orações, tá? Como o Tiago vai dizer lá: pedis, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjardes, não é? Então o Senhor Deus vem nos tratar. É muito bom nós aprendermos a nos relacionar com Deus, porque se você começar a prestar atenção no agir silencioso, no agir de Deus a nosso respeito, você começa a aprender coisas que Ele vai nos educando, vai nos ensinando, vai nos aprimorando, e nessa escola você vai ter muitos desapontamentos, vai ter muitas coisas nesse sentido, para poder nos trazer para o centro da vontade soberana dEle. Às vezes nós não temos prática para ouvir o que Deus quer para nós, porque queremos que Deus faça não aquilo que nós necessitamos profundamente. Às vezes nós estamos pedindo coisa a Deus que o Senhor Deus está olhando para nós e vendo que na nossa alma nós estamos precisando realmente do oposto. Mas nós não entendemos bem e estamos fazendo isso. Daí Paulo explicar que nós muitas das vezes não sabendo orar, o Espírito Santo vai, né, e intercede por nós, e leva a nossa oração diante de Deus. E uma segunda característica interessante é no conhecimento de Deus e na sua palavra. Jesus deixou bem claro aqui: por que me chamais de Senhor se não fazeis o que eu vos mando?
para saber o que o Senhor Jesus Cristo nos manda, está aqui nas Sagradas Escrituras. Né? Pessoas que nunca leram a Bíblia por inteiro. Né? Pessoas que ficam aí catando versículo. Né? Cata um versículo aqui, cata outro ali, cata outro lá. E vão levando a vida desse jeito. Né? Não meditam na palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma palavra viva. Ele é o único livro que fala com a gente. É o único livro que você olha ali e vê o seu retrato ali dentro. Tiago vai dizer muito isso. Né? É a mesma coisa que olhar para um espelho. Mas se colocar em prática, esse espelho vai fazer diferença. Porque na próxima vez que nós vamos olhar para esse espelho, nós vamos ver diferença. Agora, a pessoa que não coloca em prática, tá? Ela olha no espelho, vira as costas, sai, esquece quem é, esquece aquilo que a Bíblia diz quem ele é, né? Vai para o mundão, aí volta, olha para o espelho de novo e não vê mudanças. Né? Esses são os superficiais. E a palavra de Deus nos adverte muito sério. E nessa manhã de escola dominical, nós vamos ter que prestar muita atenção nesses fatos para evitar ter um exercício de vida dessa forma. Vai e vem, olha para a Bíblia como se chegou ali na frente. Eu tenho uma dificuldade, qual é? Eu não gravo nada. Então vai ler bastante para gravar, porque a Bíblia não foi feita para esquecer, não. A Bíblia foi escrita para realmente colocarmos em prática. Se tem uma coisa que traz a memória de todo mundo, é a prática, é o exercício diário, né? Não tem argumento contra as heresias, gente com medo de todo mundo que bate palma na porta da casa, achando que é da seita tal, que é da religião tal, não é? Isso, sai correndo. Às vezes chama um outro crente mais experiente da igreja, olha, vai lá em casa amanhã, porque eu convidei um rapaz lá e ele é de tal religião, e ele vai para lá amanhã falar comigo certas coisas que eu não tenho muita certeza, não é? Tem uma imensidão de heresias no mundo, tem mais de 27 mil tipos de filosofias religiosas espalhadas pelo planeta. Imaginou se alguém bate na sua porta, qual é a base que você tem? Palavra de Deus. E como é que eu vou aprender isso? No exercício prático de todo dia estudar. Eu disse estudar, hein? Nós podemos ler a Bíblia de relance todinha e começar a estudar a Bíblia. Estudar. Se não passa a vida cheia de acho, não sei, não vi, eu não estava lá. Eu já ouvi isso. Não é que eu vou saber. Entendeu? Por quê? São superficiais, não tem argumentos contra as heresias, né? Ouvem as coisas e não conseguem comparar com a palavra de Deus. Sejamos bereanos, hein? Os bereanos, o pessoal batia lá na porta da igreja dele lá para pregar, para falar da palavra de Deus. Ele pegava o Antigo Testamento e ia conferir lá se aquelas promessas eram real, se aquilo que ele estava falando era verdadeiro. Né? Será que quando você vai visitar uma igreja, você realmente consegue distinguir entre aquela doutrina que você conhece profundamente, o que você conhece baseado na palavra de Deus, que aquilo que está ouvindo não está batendo? Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos na nossa igreja, recebendo na igreja como membro pessoas que vieram de igrejas onde as pessoas estão ensinando, ensina, e aquilo parece que não convence, a pessoa não está bem com aquilo ali. Aí o dia que ouve a palavra, ouve a verdade, acontece o que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pessoa se sente livre de um peso que tenta descobrir, mas não alimenta a alma. Aprenda bem atenção, a nossa alma, em termos espirituais, que traz um reflexo material, ela é alimentada pela palavra, e não por nada que tem nesse mundo, hein? É muito importante nós desenvolvermos esse tipo de conceitos diante do eterno Deus, porque o nosso relacionamento com Deus vai ser muito sério se nós começarmos a não ligar para a Bíblia. Por que me chamar de Senhor, Senhor? Por que está dizendo aí que fez produção de fé? Por que está dizendo por aí que é crente? Por que está dizendo isso e aquilo, que fui batizado? Se você não faz. Porque não existe essa questão de eu fui batizado, só porque você acha que deu um mergulho na água, foi jogado água na cabeça, que você vai sair dali doutor em Bíblia. E não vai não, hein? Tem que ler, examinai as Escrituras, porque julgares ter nelas a salvação. E são elas mesmas que testificam de mim. O superficial, o crente superficial, né? O convencido que é crente, ele não gasta tempo com Bíblia não, nem com oração.
E quando ora, não vai em busca de seus interesses. E quando lê a Bíblia, não coloca em prática aquilo que é extremamente essencial para a vida espiritual dele. Temos uma outra característica importante, é na adoração. Na forma como nós adoramos a Deus. Tem muita gente querendo adorar a Deus criando fórmula. Uma vez um jovem falou para mim, Duval, na época eu também era jovem, né? Ele virou para mim assim, Duval, eu escrevi uma letra, Deus me deu uma letra, mas eu estou querendo botar um fundo musical, a música, tá? Na época tem negócio de rock, ele falou assim, eu vou botar a música um pouquinho pro lado do rock, do ritmo do rock. Eu falei assim, para com isso. Você acha que o Senhor Deus, o Deus que te deu, o Senhor que te deu a letra, não vai te dar a música? Vai buscar com intensidade. Buscar resposta para isso. Não é verdade? Nós que somos crentes. E foi por isso que adentrou dentro das igrejas, entrou rock, entrou forró, entrou samba, entrou todo tipo de ritmos. E os ritmos são associativos. Não pensa você que vai estar num culto tocando rock lá na frente e que a igreja vai estar pensando na presença de Deus ali, não. Ela vai estar pensando lá no rock, porque ele associa lá fora no mundão. Interessante. Outra coisa, meus irmãos, na adoração a substância tem sido trocada por aquilo que é sombra. Não, agora não é mais aquelas letras que vêm daqui, ó. Basta fazer ou falar qualquer coisa parecido com a Bíblia, que todo mundo já está achando que aquilo ali foi inspirado. Deixa eu falar uma coisa para você que tá envolvido com a igreja. Inspiração só com as Sagradas Escrituras. O Espírito Santo inspirou só a Bíblia. Daí para frente ele ilumina a Bíblia. Ele ilumina aquilo que está aqui, ó. Tá? Ele ilumina para você entender, para compreender, para nós entendermos. Que inspiração foi só lá com os escritores, na língua deles, que foi escrito direitinho, tá? Então, quando você vai escrever uma letra musical, que você está cantando na igreja, adorando a Deus, lembra de um detalhe, tá? Iluminado por Deus. Pastores são iluminados, são inspirados nas escrituras. Para ser inspirado, tem que escrever outra Bíblia. Não é por aí, não. Não é nada por aí. O conteúdo foi lançado fora para dar lugar ao estilo. Agora não tem mais o conteúdo que tem aqui, né? Adoração. Adoração, meus irmãos, não é só cantar hino, hein? Adoração é o nosso modo de vida que eleva a glória de Deus nos corações. As pessoas passam a adorar a Deus e olhar para a sua vida e ver o exemplo dela, tá? E nós temos que saber muito nesse argumento aqui, porque o significado foi banido e o método tornou-se o lugar. O verdadeiro significado da adoração foi banido. Por quê? Porque agora nós temos métodos, né, práticos aí fora que trazem coisas para dentro da igreja e que esfriou a igreja na sua adoração diante de Deus. E Deus continua procurando seus verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Tá? Não precisa você querer mudar estilo, não precisa você criar métodos modernos, viu? Deus, ele é adorado da mesma forma como foi e é até hoje, né? E principalmente na prática da vida. Tem gente que não vive o evangelho, acontecendo o que está escrito aqui, porque me chamais de Senhor, Senhor, e não fazem isso que eu vos mando, né? Mas quando chega na hora do louvor, chega na hora da adoração, chega na hora do culto diante de Deus, quer se transformar numa pessoa, ou uma outra pessoa. Isso é hipocrisia. Deus não aceita esse tipo de louvor. Hipócrita. Tem que ser genuíno, bíblico. Quer cantar letras a Deus? Pega aqui na Bíblia. A Bíblia é riquíssima. Vai lá, pega os saltérios, lá os salmos. Daí nós vamos aprender como é que é adorar a Deus. O culto talvez pareça correto. Quando a pessoa vai adorar a Deus em culto, na presença do Senhor, a aparência dele é correta, mas traz consigo um pouco valor espiritual. Muito barulhada, muita festa, muita palavra empolgada, e muito eu, muito ego no ar, mas e o confronto com o pecado? Hein? O verdadeiro culto a Deus, ele nos leva a um confronto com o pecado.
Quanto mais próximo de Cristo eu quero ficar, mais eu vou descobrir que sou pecador e miserável. Portanto, não pegue um atalho, não. Tem que encarar, temos que entrar de frente para esse assunto. Me aproximar de Cristo no culto, na adoração, no louvor, no cântico, em todo o padrão de vida que eu tenho no mundão, eu tenho que me aproximar de Cristo. Quanto mais próximo de Cristo, eu vou descobrindo as dificuldades, os obstáculos, que a minha vida espiritual não bate, não é? E eu tenho dificuldade mesmo para colocar em prática, porque eu quero me aproximar no máximo de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus, miserável homem que sou. Né? Pedro caiu de joelho e falou: afasta de mim, Senhor, porque sou pecador. Quer descobrir o que é o peso do pecado? Chega perto de Cristo. Aí nós vamos saber o peso do pecado, porque Ele é santo. Se o Senhor olhar para nós, Ele olha para a nossa alma. Ele não está olhando a aparência de ninguém. Cristo não é convencido pela aparência. Cristo não veio ao mundo para ser impressionado, meus irmãos, pela aparência das coisas. Ele veio para impressionar, para mostrar a realidade dos fatos. Sabem por que nós saímos impressionados de um culto que nos confronta com o pecado? Às vezes a pessoa fala assim: não, está falando muito de pecado. Vou falar sobre o quê? Que você não é pecador, que eu não sou pecador, que nós não somos miseráveis. Somos! Estamos em busca da realidade espiritual constantemente. Por isso nós temos problemas graves diante de Deus. Baseado nesse princípio de acharmos que não precisamos. Né? Fazer o que é correto, que traz consigo pouco valor espiritual. Vai ao culto e sai do culto. Que bênção, glória, glória a Deus. Chegar na segunda não, quando chega no portão da igreja já ficou lá atrás. Já volta aquela maldade de novo, já vem a irmãzinha que veio vestida ali. Às vezes a irmãzinha veio vestida meio, né, diferente do padrão, a cabecinha já começa. Não adiantou nada ouvir nada. Ouve sobre o amor ao próximo, ouve sobre a conduta espiritual diante de Deus. E o primeiro ato, julgar os outros. Não adiantou nada, faltou essência na coisa. Tem que ouvir, para com essa conversa. Porque a Bíblia vai falar assim comigo, é assim que ela fala conosco. É assim que a palavra de Deus fala com cada um de nós. Não precisa arredondar, não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus tinha coragem para falar isso. E não chegar diante de Deus querendo ouvir tapinha nas costas. Né? Tadinho dele, pecadorzinho, precisa de ajuda. Não, tu é pecador e o teu pecado é esse. Confessa logo de uma vez. Para andar e caminhar na presença do santo e eterno Deus. A Bíblia é muito eficiente nessa área. A adoração, meus irmãos, que não é a expressão verdadeira de Cristo em sua vida. Quando o apóstolo João vai escrever lá na primeira carta dele, 1 João capítulo 2, do versículo 6, ele deixa uma coisa muito clara lá. Ele diz assim: aquele que diz que está em Cristo, assim também deve andar como ele andou. Entendeu bem isso aí? Está dizendo aí que é crente? Então anda conforme ele andou. Viu? Ande conforme Jesus andou, fazendo a vontade do Pai, amando ao próximo, né? Sendo caluniado, sendo ferido, não retalhando, não retribuindo, né? Essa é a forma correta da verdadeira adoração diante de Deus, tá? E nós temos que conviver com essa realidade espiritual no nosso dia a dia, porque só dessa forma nós vamos ser crentes convertidos e não convencidos que somos crentes. Né? Tem muita gente se convencendo. Eu sou crente, botou uma roupinha melhor, né? Bota uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, dessa grossura. Agora tem online, estão levando no celular, né? Uma vez eu estava pregando na igreja, a UPA e as mocidades lá estavam lá em cima, na parte de cima da igreja lá, e todo mundo olhando. São Francisco, o pessoal crente está olhando a Bíblia beça, né? Aí depois lá fora eu perguntei pro diácono, o diácono falou assim: não é nada disso, você estava lá olhando a Bíblia lá, vendo o joguinho. Nós estamos proibindo, agora estamos pegando eles pela orelha. Tem que pegar mesmo. Hein? Olha a Bíblia aqui, ó. Essa aqui é mais difícil de carregar e fingir que está vendo coisa. Viu? Celularzinho na mão, vai lá ler a Bíblia, né? Amém? Se tem, amém. Não sou contra não, hein? Pode levar o celular e ler a Bíblia. Só não me deixe ele tocar dentro da igreja. Né? Na hora da oração tocou. Quer isso? Ó, se tocou, proíbe. Deixa não. Pastor, quando eu vi que está aí irmãozinho carregando o celular para tocar no culto, corta isso.
Porque o culto é sagrado, é santo. Você quer saber sobre culto? Dá uma olhadinha em Isaías capítulo 6, que você vai saber o que significa a presença de Deus no santuário. Isaías entrou no santuário e a presença de Deus estava lá. O que ele viu? Ele viu o Senhor Deus com aquela sua roupa, né? A gola preenchia todo o templo, a manga, e ele disse, ai de mim. Por quê? Porque ele entrou no templo e estava lá a presença de Deus. Né? E os querubins voavam, com 2 asas tapavam seus próprios rostos, né? E com 2 tapavam seus pés, e com mais 2 voavam, na presença do Altíssimo. Meu irmão, Deus está no seu santuário. O que Abacuque 2 vai falar? Deus está no santuário. Cale-se diante dele toda a terra. Deus não é brincadeira, não é piada para nós estar levando, mas isso não é brincadeira. Por isso, meus irmãos, que tem muita gente convencida, porque acha que pode imitar o mundo, pode brincar com Deus, pode fazer piada com Cristo, achando que o inferno é uma piada. Não é. Não é. Na adoração, não é a expressão verdadeira de Cristo em sua vida. Quando Cristo entra na vida de uma pessoa, meu irmão, mudanças claras. É impossível Jesus ter entrado na nossa vida e a nossa vida continua a mesma coisa. Não continua. Sinto prazer em dizer a você, quer ter uma experiência com Deus? Quando você creu no Senhor Jesus Cristo, quer saber se realmente está indo para o céu? Então veja a sua forma de viver. Tá? Pecamos e vamos lá pedir perdão. Pecamos e estamos lá chorando pelos nossos pecados. Bem-aventurados que choram. Uma característica interessante também, meus irmãos, que entre convertidos e convencidos é nos relacionamentos. Né? O crente tem que viver como família. Eu estava vendo aqui a alegria ontem do pessoal que foi ao culto da noite. Vocês sabem, ficaram alegres, ficam felizes de ver um outro. Nós somos assim, nós somos irmão. Viu? Nós somos irmãos de sangue de Cristo. Não é o nosso, não, mas é o dele, que transformou todo mundo em irmão. Isso mesmo. Ficaram felizes lá, todo mundo abraçado, lá tempo que não vê um outro. Né? Às vezes eu termino o culto na igreja aqui, quando eu saio lá pro lado de fora, viu? Eles ficam lá conversando mais 20 minutos. Uma vez eu falei assim, pessoal, vou fazer o seguinte, fora tudo para dentro da igreja que eu vou pregar de novo. Hein? É porque o povo tem essa alegria, essa satisfação. É isso que está fazendo falta para nós. Nós somos seres humanos, nós gostamos de ficar olhando para o outro. Principalmente eu que prego, viu? Lá de cima eu sei quem é que está com a cara feia. Agora não dá, estou olhando para vocês aqui pela internet, então eu não vejo. Não é? Mas lá de cima eu vejo lá o irmãozinho lá, que a gente conhece, a gente se conhece todo mundo. Não é? Vocês me conhecem, a igreja me conhece, olha para mim e fala, Duval não está bem hoje não, hein? Já ouvi isso aqui na igreja. Duval, o que está acontecendo? Você não está bem não, hein? Porque isso faz parte da nossa vida cristã, nós somos família. Nós vivemos como família, mesma coisa que uma família natural. Nós conhecemos nossos filhos, conhecemos os pais, conhecemos o perfil, conhecemos a aparência, conhecemos os seus comportamentos. Quando há mudanças, não fique pensando que quando há mudança nós não mudamos a afeição, não. Mudamos o nosso olhar, mudamos a nossa maneira de andar, mudamos a nossa maneira de falar, e essas coisas são identificadas um pelo outro. Por isso que a igreja vive como família. Para se corrigir, para se confessar mutuamente. Confessai-vos mutuamente, Paulo vai recomendar a igreja. Por isso, meu irmão, o que houve? Está ruim? Brigou com a mulher? Brigou? O que houve, meu irmão? O que houve, minha irmã? Brigou com o marido, aquele enjoado? Pois então, bota o joelho no chão. Porque não vai poder arrumar outro, vai ter que ficar com ele. E vamos acertando as pontas. Né? É dessa forma que nós vivemos, como relacionamento, como família. Nós vivemos como família. Né? Cada um conhecendo a necessidade um do outro. Mas o crente superficial não está nem aí para isso não, hein? Ele entra e sai da igreja como se não fosse nada. Né? Chega e sai, não conversa com ninguém, está sempre carrancudo. Pensa que é brabo, pensa, né? Bravo. Tem nada de bravo. Né? Não conhece a necessidade um do outro. Perigoso. Né? Não se desenvolve um amor fraternal. Não desenvolve aquele amor carinhoso um com o outro. Já notou? Quando nós conhecemos o amor um pelo outro. Isso mesmo,
Sabe por que, que o corpo a igreja é comparada a um corpo, e ela é um corpo vivo, na presença do eterno Deus? Porque o corpo é assim, olha. Se você chutar uma pedra com o dedinho mindinho do pé, se você chutar uma pedra sem querer, com o dedinho mindinhozinho, pequenininho, do pé, todo o corpo sente. Sente ou não sente? Claro que sente. Aí a igreja, quando aquele irmãozinho lá não vai bem, está sofrendo, nós estamos sentindo? A gente sente isso como comunidade, como igreja? Nós nos abraçamos, nós estamos preocupados, nós notamos a diferença. O que está acontecendo com o irmão lá que não apareceu na igreja essa semana? Tem gente que vai notar a falta dele depois de 3 meses. Não é por aí não, porque vivemos como família. Vivemos preocupados um com o outro, com a necessidade um do outro. Ajudamos mesmo, viu? E às vezes tem que ajudar financeiramente, tem que ajudar dando apoio, às vezes tem que ajudar lá no hospital. Nós vivemos assim, como família. E glória a Deus por isso, porque Deus é sábio. Né? Quem que não vai querer pertencer a uma comunidade que tem essas características? Diz para mim, vós que dizeis, o Senhor Jesus Cristo diz, por que me chamais de Senhor, Senhor, se não fazer o que eu vos mando? E por que ele disse que tem que fazer conforme ele manda? Ele disse para fazer conforme ele manda por uma razão simples, para a tua vida ser bem solidificada, para a sua vida se estar firmada sobre a rocha. Para quando vier as dificuldades e as coisas ruins, você não só pode resistir a isso, não pode ajudar os outros. Pode abrigar os outros, não é verdade? Desenvolvendo um amor fraternal, uns relacionamentos entre nós, e principalmente nosso relacionamento com Cristo e com Deus. Sabe do que Abraão foi chamado? Abraão, amigo de Deus. Daniel, homem muito amado na presença de Deus. Família, o nosso Pai está no céu, nos abraçando, cuidando de todas as nossas necessidades. Por isso que nós vivemos dessa forma na igreja. Por isso que a pandemia está deixando nós nervosos. Né? Eu já estou ficando nervoso, de tanto tempo que a gente não fica junto. Viu? Temos que ficar junto. O dia que acabar isso aí, vier a vacina e curar todo mundo aí, ó, faz um churrasco na igreja. Fazer um churrasco, comemorar. Crente come, e muito. Isso mesmo. Por quê? Porque essa é a vida cristã. Coisa linda. Pregando o evangelho pelo testemunho, dando prazer aos irmãos que estão chegando novos. Ou não é? O irmãozinho que chega na igreja novo, ele chega feliz, ele é amparado, ele é cuidado com carinho, ele é abraçado. Ou não é? Claro que ele é. Né? Às vezes eu encontro pessoas que vieram para a igreja e disseram assim, eu nunca fui na igreja que eu fui tão abraçado. Viu? E às vezes nós colocamos certas restrições de culto que são necessárias, né? Como, por exemplo, levantar e andar na hora do culto, da oração, da pregação. Né? A gente aperta lá de cima do púlpito. Tem gente que fala assim, eu gostei porque aqui a coisa é séria. Amém. Meus irmãos, isso é viver em relacionamento saudável diante de Deus. Assim vivem os convertidos e não os convencidos. Convencidos não vivem dessa forma diante do eterno Deus. E por final, convertidos e convencidos têm que ter vida de compromisso. Compromisso com Deus. Tem pessoas que fazem votos sérios perante Deus e sua igreja e não cumprem. Você já prestou bastante atenção quando você foi batizar seu filho? Não foi? Pois então. Quando chegou lá na hora de batizar, prometeu o quê? Que ensinar ela no caminho que ele devia andar, e assim que ensinar a ler, ensinar a escrever, e ler e estudar as escrituras com ela, orar por ela, criar no caminho do Senhor. Lembra lá? Pois então, faça isso. Tá? Não prometa só não. Não seja convencido que é crente, não seja realmente convertido. Tá? Faça seus votos diante de Deus na pública profissão de fé. Eu vou honrar o Senhor, vou honrar o conselho, vou honrar os presbíteros, diáconos. Vai honrar todo mundo que está do seu lado. Não é? E aí sim, nós estamos querendo fazer compromisso com a igreja. Tem irmãozinhos fracos, né, meus irmãos? Fazem birra, né? Por algo que contraria a vontade dele. É birrento, crente birrento, já viu? Tem crente birrento. Tem crente frágil, né?
Tem crente milindre. Mas vamos amar, tem que amar todo mundo, hein? Vamos amar todo mundo. O milindre está lá. Se você falar, olhar, atravessar. Se você olhar de lado assim para ele, acabou. Ele já acha que já está falando dele, que está pensando não sei o que dele. Hã? Não temos nada disso, não. Por isso que vamos olhar logo no olho. Né? Por quê? Porque nós temos que ter um compromisso com a verdade. E não estamos convencidos, nós somos convertidos mesmo. Tá? Crente que vive fazendo teimosia. Eu não sei porque que às vezes as coisas acontecem dentro de casa. Briga lá, marido, mãe, filho, pai, não sei o que acontece lá. Você sabe quem sofre com isso tudo? A igreja. Eu não vou na igreja hoje. Ó, o que nós temos com isso? Mas tá lá, batendo o pé, birrento. Aí a primeira coisa para poder agravar a situação dele diante do outro, ele dizer que não vai na igreja. É por isso que o culto tem que ter presencial. Para nós saber, viu? Para nós saber. Fazem aqueles que deixam os seus motivos, são aqueles que deixam por motivos fúteis, né, meus irmãos? O lugar onde foram plantados por Deus. Se continuar desse jeito, eu vou sair dessa igreja. E sabe como é que é o nome desse crente? Crente, abri um parênteses aí, né? Entre aspas. Esse é o convencido. O crente convertido está lá, sofrendo todas as coisas necessárias. Vou botar igreja. E tem gente que faz isso mesmo. Conheço gente procurando uma igreja até hoje. Eles não procuram Cristo, eles procuram igreja. Sabe o que vai acontecer? Vai passar a vida todo dia procurando porta de igreja. Estás achando que a porta de igreja vai te salvar? Vai não. É Cristo quem salva. É o Senhor Jesus que salva. Vamos aprender a amar e respeitar. Não está indo bem, senta com teu irmão. Jesus falou, se tens alguma coisa contra teu irmão, se o teu irmão tem... Ele nem falou de nós contra o irmão, hein? Falou do irmão contra nós. E se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa tua oferta no altar e vai ter lá com teu irmão e acerta a tua vida. Para evitar andar birrento dentro da igreja com cara feio. Isso é ser crente verdadeiro, meus irmãos. Estão notando aqui? Este construiu a casa dele sobre a rocha. Isso mesmo, aí veio a tempestade e ele está lá. Está firme, não está ali só para se agradar de tudo. A nossa igreja tem coisa boa, tem coisas que não agrada mesmo. Às vezes tem sermão que você prega na igreja, na porta você vai dizer, olha, fizeste fofoca minha contigo. Entendeu? Sabe por quê? Porque isso é para nós. Glória a Deus por isso. Entre convencidos e convertidos, o convencido está sempre na retaguarda, sempre se protegendo. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazer o que vos mando? Por que está falando dele de Senhor? Jesus Cristo autorizou ser chamado de Senhor pelo obediente à palavra. Ele só permitiu ser chamado de Senhor por aqueles que obedecem às Sagradas Escrituras, por aqueles que buscam Ele verdadeiramente em oração, por aqueles que conhecem a sua palavra, e por aqueles que vão adorá-lo em espírito e em verdade, e por aquele que tem esse relacionamento familiar dentro da igreja. Viu? Esses podem dizer Senhor, Senhor. Agora, quando ele faz essa pergunta, é uma pergunta interessante, porque ele diz assim, ó, por que me chamais de Senhor? Né? Por que me chamais de Senhor, se não fazeis o que eu vos mando? Não pode chamar ele de Senhor aquele que é desobediente, aquele que não faz aquilo que é necessário para a prática da vida espiritual, tá? E que não tem compromissos diante de Deus, compromissos sérios, tá? Compromissos com a igreja, e às vezes não cumpre, compromissos com a palavra de Deus, né? Problemático na igreja. Quem não trabalha dá trabalho, viu? Preste bem atenção, meus irmãos, nós fomos chamados para desafios sérios, para confrontos sérios, viu? É ali, ó, tem que conversar, tem que sentar, é ruim de engolir, então não faz. Mas lembre-se, se tem problema para perdoar, se tem problema para conversar, então não ofende. Tenha uma prática exercida pelo amor, pela graça e misericórdia do Deus eterno. Viu? Nós podemos contar com o Senhor Deus em todos os aspectos espirituais da nossa vida, porque é Ele que está nos treinando e preparando. Aonde você está construindo a sua casa espiritual? Aonde? Eu vou encerrar e vou concluir com o versículo daqui, ó, que é o 48.
Querido, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde derrubar, porque por ter sido bem construída. Sabe quem é essa rocha, né? É só lembrar do versículo 46. Por que me chamais de Senhor, Senhor, se vocês não fazem aquilo que eu vos digo? Isso é construir sobre a rocha, sobre Cristo. Se ofendeu, olha para Jesus. Construa a tua vida como Ele. Estão brigando contigo, não te querem mais? Olha para Jesus. Foi rejeitado. Gadara não quis Ele. O templo não quis Ele. A terra o rejeitou. Isso mesmo. Então eu pergunto para você, estás construindo a sua vida aonde? Aonde nós estamos construindo a nossa vida? De maneira correta? Sobre a rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nesse dia separado exclusivamente para isso. Que nos dê força para continuarmos a nossa vida cristã. Eu creio que em breve nós vamos estar de novo aos nossos templos, adorando e servindo ao nosso Deus. Vivendo como família, né? Olhando um para o outro, hein? Que saudade de ver esse rosto lindo, né? Todo crente é bonito. Viu? Pois é, é bonito. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça. Amém, irmãos? E nós estamos alegres, né? Estamos felizes. Estamos felizes porque chegou uma nova membra na nossa igreja. Chegou a nossa irmã Rafael, nasceu ontem. Que bênção, hein? Rafael, nasceu ontem. Filha da Caroline, com José Nilson. Viu? Neta do Idelberto e da Tânia. Glória a Deus pela vida dela. E vocês dois que são os pais, que criem e ensinem a andar no caminho do Senhor, que ela cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É isso que aconteceu com Cristo, e ele crescia em estatura na graça de Deus. Que seja isso que aconteça com os filhos, essas crianças que estão nascendo aí nas nossas igrejas, né? Existe uma renovação. A igreja está cheia de criança pequena, criança de colo. Que benção, motivo de alegria. Deus abençoe você, Caroline, tá? Deus te abençoe, você também, José Nilson, e os avós, tá? Deus abençoe a todos nós, que venhamos a ter um padrão de vida realmente abençoado pelo eterno Deus. Que Deus nos oriente e nos proteja e nos guarde. E esteja conosco hoje às 19h30, no culto da noite. O Berlândia Lopes está assistindo. O Berlândia Lopes que está nos assistindo, Deus te abençoe, Berlândia. Esteja firme conosco, aliás, com a palavra de Deus. Andar firme com o homem não dá certo, não. Estejamos firmes com Cristo. Amém? Muito bem, a todos que ouviram, participaram desse momento de estudo, nós vamos... Elcio Chaves também. Obrigado. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Deus continue abençoando a sua vida cada vez mais. E vamos orar nesse instante, encerrando assim esse momento de culto diante do nosso Deus. Oremos, meus irmãos. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela grandiosidade do teu amor para conosco. E que venha trazer a nossos corações, ó Deus, a convicção de nossa salvação na prática, no compromisso, no estudo da tua palavra, na oração, Pai. Que nós possamos ter esse padrão de vida real diante de ti. E que possamos nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que possamos, ó Pai, identificar quem somos e saber que somos pecadores. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender isso e a nos arrepender cada vez mais dos nossos pecados e confessá-los diante de ti, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, por tanta graça e misericórdia derramada sobre a tua igreja. Clamamos esta bênção, ó Deus, constante. Te louvamos, ó Deus,
pela Rafaela, que chegou entre nós por uma dádiva das tuas mãos. Abençoe a Caronário, José Nilson, Pai, e todos os seus parentes, avós, para que ela cresça num lar evangélico, num lar de crente, num lar onde a palavra é praticada dia a dia. Esteja conosco, abençoando-nos nesse dia maravilhoso que nos separaste. E esteja, Senhor Deus, também com todo aquele que está nos visitando hoje, na tua igreja, que está nos visitando, Deus, na live. Abençoe a todos eles, ó Pai, debaixo do teu poder e cuidado santo. É o que nós clamamos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. As inscrições estão abertas para o culto semana que vem. Pessoal, as inscrições estão abertas para o culto no próximo sábado, tá? Foi muito bom ontem, tá? Você que quer ver, que não veio ainda, tem a oportunidade. A preferência é para quem se inscrever em primeiro lugar, hein? Os irmãos que tiveram É. se inscrever vão participar. Viu? Dentro das regras direitinho. Acima de 60 anos, não deu. Mas, criança miúda, também não deu. Mas, o restante pode. Moça. Tá? O Jonathan está colocando o telefone no grupo da igreja. Tá? Marca lá, hein? O telefone é o meu, peraí. Ela vai botar agora no site aí, ó. Online. Na live. É. Na live. É, tive que aprender uma palavra nova. A live. Então sábado eles estão lá, hein? Daqui a pouco eu vou estar também. Vou pra lá ouvir também. Ouvir essa turma aí. Pode ser comigo a inscrição ou com o Xande, Pode ser com o Alexandre, que é o pregador da semana que vem. que é o próximo pregador. Alexandre. E pode ser também aqui com o Jonathan, tá? Então marcou, lugar garantido. Amém? Os irmãos que foram ontem quiserem participar, se tiver espaço, se inscrevam e participem. Isso. Se você quiser fazer algum comentário sobre o dia de ontem, faça. Se você quiser participar de novo, faça. Ok? Está assim encerrado. Deus nos guarde pelo seu poder, ouça o nosso lado, pois vence o seu cuidado. Deus nos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Um abraço, Mariângela. Mariângela e Eduardo, casal 20. Pelo seu poder e no seu amor, estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua Deus nos guarde pelo seu amor, o trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus nos guarde pelo seu amor, pelo seu poder e no seu amor. Berlândia Lopes mandou um abraço pro senhor. Fernandes, O Berlândia Lopes mandou um abraço. o Berlandes Lopes, um abraço, meu irmão. Eu tô te vendo sempre aí, hein? Deus te abençoe. Firme com Cristo, hein? Vamos se encontrar com o Senhor. Pessoal, até
à noite.